Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estou com muita saudade de vocês. Hoje eu quero começar uma aula sobre física, certo? Pegue o material de vocês, pegue o livro, abra lá na página 68 e 71 para a gente começar, certo? Nós vamos estudar hoje da página 68 à página 71, certo? Nessas páginas vai falar o quê? De força e movimento. Primeiramente, o que é força? Provavelmente aí na casa de vocês irão dizer que força, tia, força é aquilo que as pessoas fortes têm. Mas não, força não é aquilo que as pessoas têm, mas sim aquilo que é aplicado a uma determinada circunstância, a uma determinada coisa. Por quê? Porque na física, a força, a gente só usa a força quando a gente tem dois objetos. Um objeto estando em repouso e a gente aplicando uma força nesse objeto que está em repouso, ele vai entrar em movimento. Por isso que a força, ela não acontece sozinha. Ela vai acontecer com dois objetos, com duas coisas, com duas pessoas, ou uma pessoa e um objeto. Um exemplo, eu estou aqui e vou aplicar uma força em um determinado objeto. Ou esse objeto, com certeza, ele vai estar em repouso e eu vou aplicar uma força nele, certo? Por isso que a força não é aquilo que uma pessoa tem, mas sim aquilo que eu vou fazer em uma determinada coisa, em um determinado objeto, ok? Pronto. Nós vamos estudar grandezas vetoriais e escalares, sistema de força e força resultante, ok? Vamos lá continuar. Vamos lá. A força, como já tinha falado anteriormente, é um ente físico produzido através da interação entre dois corpos, certo? Só vai existir a força, a gente só consegue aplicar a força se existir dois corpos. Só um corpo não consegue aplicar a força, certo? Sempre a força só vai existir com dois corpos, certo? Por isso que tire da cabeça que força é aquilo que uma pessoa tem, ou uma determinada força que aplica numa academia e fica forte. Não, força não é isso. Força só vai ser aplicada quando existir dois corpos, ok? Vou pegar aqui o apagador. Vamos lá, continuar. O que a força pode fazer? A força, ela pode alterar o estado de movimento de um corpo, como eu já tinha falado no exemplo. Se a gente vai pegar um objeto que está em repouso e você vai aplicar uma força nele. Ou esse objeto ele vai para frente, ou ele vai para o lado, ou ele vai para cima, ou ele vai para baixo. Vai depender de como você vai aplicar esse movimento, de como você vai aplicar essa força, certo? A força também, ela pode deformar um corpo. Como assim? A gente pode pegar uma folha de papel e amassar ela. A gente aplicando uma força nesse papel, nós vamos deformar esse papel. Por isso que a força, ela deforma um corpo, ok? A força é uma grandeza vetorial. Por que a força é uma grandeza vetorial? O que é vetorial? Você vai aplicar uma força em um determinado objeto, como esse carrinho. Eu vou empurrar ele. Se eu estou empurrando, eu estou aplicando uma força, no caso desse carrinho aqui, para frente, não é? Certo? Por isso que ele é vetor e ele tem uma seta, ele é determinado por seta, por isso que ele é um vetor. Todo vetor, ele vai ter módulo, ele vai ter direção e ele vai ter um sentido. Certo? Deixa eu apagar aqui. Pega o material de vocês para ficar acompanhando tudo bem direitinho, certo? Como eu tinha falado, a força é uma grandeza vetorial. Por que, tia, que a força é uma grandeza vetorial? Porque nela tem módulo, direção e sentido, certo? O que é um módulo? Voltando aqui esse exemplo, um módulo, vamos supor que esse rapaz aqui, ele esteja aplicando uma força
de 5 newtons. O que é um newton? Newton é a unidade de força, certo? É a unidade de medida de força, ok? Então, ó, esse 5 newton que eu estou mostrando aí para vocês, vai ser o módulo. Módulo 5 newton. O que é o newton? É a unidade de força, é a unidade de medida de força, certo? Aí aqui, ó. Também vamos ter a direção. Deixa eu só voltar mais uma vez aqui para aquela figura lá. Qual a direção aqui desse carrinho? A direção dessa seta. Ele está empurrando, né? Horizontal, né? Não está horizontal? Então, pronto. A direção, lembrando, outra situação. Direção é diferente de sentido, certo? Então, no caso aqui, ó. O módulo é 5 newton, foi a força aplicada lá. E a direção é horizontal. E o sentido? Qual é o sentido? O sentido é para que lado você está empurrando esse carro. No caso, o exemplo lá anterior. Qual foi o lado? Para a direita. Para a direita. Então, no caso, sempre que falar de grandeza vetorial, você vai lembrar de módulo, que é dado em newton. O que é newton? É a unidade de medida da força. Você vai lembrar da direção. O que é a direção? Se a seta ela está deitada em pé, certo? Vai depender da direção. Isso horizontal. No caso, eu estou falando desse slide aqui, ó, dessa figura, ok? Agora aqui, ó, o sentido. Para onde a seta está apontando? No caso aqui, essa seta está apontando para a direita, certo? Isso, vocês acompanhem direitinho no material de vocês junto comigo, certo? Isso é a definição de grandeza vetorial. Sempre terá módulo, direção e sentido, sempre, certo? Força resultante. O que é a força resultante? Na força resultante, nós vamos ter 3 forças resultantes, certo? Vamos ver aqui, ó. Nós vamos ter essa força aqui, ó. A primeira força que eu vou ter, é aquela que você vai ter mesmo sentido. Se você observar, esses 2 rapazes aqui, eles estão puxando o barco para o mesmo sentido. Ele não está puxando aqui um barco, ó. Mesmo sentido que esse está puxando, o outro também está puxando, certo? Isso aqui, gente, tem lá no livro de vocês, na página, só conferir aqui a página com vocês, na página 71, certo? Lá na página 71 fala de sistema de forças resultantes. Vocês acompanhem lá que tem. A primeira força que ele fala aí no livro de vocês é mesma direção e mesmo sentido. Olha, ele está na mesma direção, olha aqui a seta, mesma direção e mesmo sentido. Os dois estão puxando para o mesmo canto o barco, certo? E qual é a outra força resultante? Eu botei, deixa eu só voltar aqui para me mostrar para vocês como eu vou fazer isso aqui. Eu quero saber a força resultante disso aqui. Como é que eu faço? Eu tenho a força 1, que é 80 newtons, e tenho a força 2. O que é que eu vou fazer para encontrar a força resultante? Eu já sei que eles estão puxando o barco no mesmo sentido. Então, no caso, o que é que eu vou fazer para me encontrar a força resultante? Vai ser F1 mais F2, certo? F1 é quanto? 80 newton. F2 é quanto? 100 newton. O que é que eu faço agora? Somo as duas forças. Então, no caso aqui, ó, 180 newton, certo? Ok, isso se for no mesmo sentido e mesma direção, ok? Próximo aqui, ó. Agora eu irei para a página 71 no livro de vocês. E agora o que é que está acontecendo aqui, ó? Se você observar, ela tem a mesma direção, ó, mesma direção, né? Tem a mesma direção aqui, mas sentidos diferentes. Ele está puxando para cá, para esse lado, e o outro aqui, a seta azul, ó, lá para o outro.
Então, aqui no caso, ó, direção horizontal, horizontal. Mesma direção, mas os sentidos estão diferentes. Ó. Um está para a esquerda e o outro está para a direita. Então, no caso, mesma direção e sentido diferente. O que é que você vai fazer? Você vai fazer a subtração dessas forças. Como assim? Ó? Olha, no caso aqui é F4. Você vai pegar a força F4 menos a força F3. Certo? Qual é a força F4? 100. Qual é a força F3? 80. Tia, quando é que eu vou fazer isso? Quando tiver mesma direção e sentidos diferentes. Certo? Então, no caso, 100 menos 80, que dá 20, né? Ok? Já falamos de duas forças resultantes. A próxima força, que ainda continua na mesma página, 71, certo? A outra força, ó, é essa daqui, onde está falando de força que forma um ângulo com o mesmo ponto de aplicação. Eu tenho aqui esse peso, ó. Essas duas forças aqui, ó, estão todas nesse mesmo peso, não é? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Se você observar, eu consigo formar um triângulo aqui. Como, ó? Aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, eu vou formar um triângulo. Que triângulo é esse? Ó, formei um triângulo, certo? Esse triângulo vai formar um ângulo de 90 graus. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a regra de Pitágoras. Como é que eu faço? Hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos lá para a matemática, né? Agora, aqui eu tenho, ó, cateto e outro cateto. Na frente do ângulo, eu vou ter a nossa hipotenusa aqui, ó. Aqui eu tenho a hipotenusa. Como é que eu faço para encontrar essa força resultante agora? Aplicando na fórmula de Pitágoras. É hipotenusa ao quadrado, que no caso é força ao quadrado, igual a força 1 ao quadrado, mais a força 2 ao quadrado. Vamos lá fazer? Ó, primeira força, força 1, 4 ao quadrado. Essa força aqui eu não sei, que é a força que eu quero encontrar, certo? Vamos lá fazer, ó. Mas, qual é a força 2? 3. Então, a força resultante ao quadrado será igual. 4 ao quadrado é a mesma coisa de 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 3 elevado a 2, que é a mesma coisa de 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Força resultante ao quadrado será igual 16 mais 9, que dá 25. Eu tenho força resultante ao quadrado. Eu não quero saber isso. Eu quero saber apenas a força resultante. Como é que eu faço para tirar esse quadrado? Eu vou tirar a raiz quadrada do número 25. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Por que é 5? Porque 5 vezes 5 é 25. Então, a força resultante será 5 newton. Tia, por que é newton? Porque é a unidade de força, a unidade de medida de força. Ok. Tia, onde é que eu encontro esse conteúdo? Está lá no livro de vocês, na página 71. Faça a leitura direitinho. Se tiver ficado alguma dúvida, leia o conteúdo para ver se clareia mais o conteúdo, certo? Agora, com isso, gente, eu vou deixar um exercício para vocês praticarem em casa, que está na página 75. Resolva esse exercício, se ficar alguma dúvida, leia o conteúdo que eu falei a página para vocês no início da aula, certo? Para resolver o conteúdo. Se eu não conseguir, entre em contato comigo pelo WhatsApp, certo? Para a gente tirar a dúvida se tiver ficado, ok? Beijo, fique com Deus e resolva o exercício. Próxima aula eu faço a correção passo a passo desse exercício. Beijo.